Uma boa noite a todos e que o Mestre Jesus se faça presente no coração de cada um de nós. Nós vamos fazer uma reflexão a respeito de tormentos evitáveis, que é baseado no livro Diretrizes para o Êxito, que foi ditado pela Joana de Ângeles a Divaldo Pereira Franco. E nele nós vamos encontrar esclarecimentos a respeito desses tormentos evitáveis. A autora espiritual, ela nos chama a atenção para a postura pessimista da sociedade atual. A falta de esclarecimento leva muitas pessoas a considerarem na Terra como se tudo fosse tormento. Muitos acham que tudo é tormento, que os valores éticos desapareceram e que o homem está completamente perdido. Quanto ao progresso técnico, científico-tecnológico, muitas pessoas acreditam que apenas trouxe aflições, que todo esse progresso científico não ajudou a diminuir as dores e nem sequer as necessidades dos sentimentos humanos. É dito com frequência que tudo está pior e que a paz é quase que impossível de um dia reinar entre as criaturas terrenas. Essas reflexões, elas certamente se fundamentam no pessimismo, na revolta ou até mesmo no desencanto daqueles que da vida somente aspiram ao prazer e às sensações imediatas em que se comprazem. Não tem então formada uma opinião exata a respeito da realidade. E isso faz com que lhe seja mais difícil entender os mecanismos existenciais. Nós sabemos que, sem dúvida, a Terra não é um paraíso ainda, uma vez que nós, seres humanos, que a habitamos, ainda somos atrasados. Na grande maioria, somos atrasados. Estamos ainda transitando do instinto para a razão, enquanto que uma minoria já se encontra num estágio menos penoso, porque já está avançando da razão para a intuição. Portanto, é natural que existam tormentos no mundo, porque existem necessidades imperiosas que se expressam em grande volume, porque são muitos de nós que somos atrasados. E isso leva então a pessoa a trazer para si tormentos que vão consumi-los porque eles estão sendo enganados no momento em que acreditam que tudo vai mal, que as coisas estão ruins, e alimentam então esse pessimismo. Isso os leva ao sofrimento. Os tormentos que se multiplicam no mundo, eles são derivados das ambições exorbitantes que as pessoas têm. E essas ambições são muito grandes e não se convertem em realidade. E não se convertendo em realidade, a pessoa começa a se atormentar. Ela quer, ela deseja, ela pensa que pode muito mais do que ela realmente pode conseguir. Então a leva a atormentar-se, porque ela cria expectativas que ela não tem condições de atingir.
tem aspirações absurdas que não são consumadas. A pessoa não se conhece, não acredita que ela está inserida na sociedade em um lugar onde ela tem a possibilidade de crescer, de se desenvolver, tanto materialmente como moralmente, mas que ela tem as restrições, que ela não pode tudo. Então, a criatura não se conhece e não quer reconhecer que ela é um ser que tem seus limites. Nós estamos aqui no mundo de provas e de expiações para nos melhorarmos. E reencarnamos justamente para podermos ser limitados pelo nosso corpo físico, pela sociedade em que vivemos, pela família em que vivemos, que vai nos ajudar a nos corrigirmos, vai nos ajudar a nos melhorarmos. E é disso que nós temos que nos dar conta, e não de que nós podemos coisas que são para nós impossíveis. Também os sentimentos ruins, os nefastos, que muitas pessoas nutrem, faz com que os tormentos apareçam. Pensamentos vis, que as pessoas vão acumulando durante o tempo e vão vitalizando esses pensamentos em todos os momentos. E também, então, surgem ações inditosas que as pessoas podem praticar em função do pensamento que elas alimentam e levam até a ação. Então é importante nós lembrarmos que nós temos que ter o cuidado de não nos iludirmos com determinadas coisas e no momento em que não conseguimos, nos perturbamos e nos atormentamos. Como, por exemplo, a pessoa que tem inveja, que tem ciúme. Ela é uma pessoa que, ao ver o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, tendo conseguido bens materiais mais do que ela tem inveja disso, porque ela não conseguiu. Ao invés dela tentar conquistar as coisas, ela fica olhando a do outro e se atormentando porque ela tem inveja da pessoa ter e ela não poder ter. A mesma coisa acontece com o ciúme. A pessoa que tem ciúme do outro e constrói para si um mundo de tormentos que são evitáveis. Se nós nos educarmos, se nós nos preocuparmos em olhar para dentro de nós e verificarmos se nós estamos buscando virtudes ou estamos apenas vivendo por viver, nós não vamos nos dar conta, se nós não observarmos isso, de que nós estamos trilhando o caminho que não é o melhor. Nós temos que ter consciência que nós é que temos que nos corrigir, que nós é que temos que nos melhorar. Então, no momento em que há esse caldo de cultura materialista, e que muitas vezes se disfarça em religiosidade, ou até mesmo em espiritualidade egoísta, representa aquilo que se cultiva, que se divulga, o que se tornou prioritário na convivência social. Então, o inconformismo, que é decorrente das paixões que nós ainda não conseguimos superar, nos induz muitas vezes à revolta, quando deveria, muito ao contrário, nos estimular a realização de ações enobrecedoras. Não nos revoltarmos, mas buscarmos viver o bem e vivenciar a harmonia, a paz com aqueles que caminham junto conosco. A autoinsatisfação, quando a pessoa faz reflexões falsas
de triunfo pessoal, de conquista de felicidade, então ela empurra para os tormentos que poderiam ser evitados, mas que comprazem muitas vezes a quem vitaliza isso aí, porque aceita a postura da infelicidade. A pessoa não se preocupa em analisar o que está acontecendo e ela cai nessa situação de acreditar que ela é infeliz porque não conseguiu aquilo que ela almejava. Então, os desvios de comportamento também vêm gerar transtornos íntimos. Ao invés, uma vez que eles se transferem para as sensações grosseiras, aquilo que as emoções libertadoras poderiam proporcionar. Então a criatura não sabe usar aquilo que está a seu alcance para melhorar, para buscar a felicidade. Então o caminho da retidão todos conhecem, mas nem todos trilham esse caminho. Não trilham em razão das preferências pessoais que cada um tem e dos enganos em que muitas vezes nós nos permitimos e vamos então dificultar a nossa própria harmonia. Se nós não conseguimos nos harmonizar, nós vamos nos perturbar. Nos perturbando, nós vamos sofrer. E vamos sofrer porque nós não buscamos nos melhorar, seguir o bem e corrigir as falhas que nós temos. Então, diante de uma visão pessimista, o entendimento a respeito do que é certo e do que é correto é que vai nos levar a uma observação real do que está acontecendo no mundo. Se nós não tivermos essa postura, nós vamos ser enganados, porque nós não conseguimos compreender o que está acontecendo no mundo, porque não paramos para fazer uma reflexão maior. E ao nos preocuparmos em fazer uma análise do que acontece ao nosso redor, à nossa volta, nós podemos ver, depois de uma reflexão mais profunda, maior, que o mundo ele está muito melhor. A história mesmo nos mostra que houve um progresso muito grande e um progresso em favor do homem. E o homem, inclusive, com o decorrer do tempo, foi se tornando melhor. O homem hoje não é tão mau quanto o homem de séculos atrás, porque já conseguiu uma melhoria espiritual, já conseguiu lapidar o seu caráter e está cada vez se aprimorando mais. Nós podemos ver que, do ponto de vista das calamidades coletivas e dos fenômenos sísmicos, que vêm diminuindo, não acontecem com tanta frequência. Até mesmo as catástrofes que periodicamente assolam a humanidade estão diminuindo. Nos parece que não, que aumentou muito. Por quê? Em razão das informações que nós recebemos. Nós temos acesso a informações do mundo inteiro. O que acontece agora, nós dentro de um minuto sabemos que aconteceu. Mas é importante que nós analisemos essas notícias, essas informações, porque elas vão se acumulando e elas visam mais mostrar o sucesso. E tem muitos órgãos de divulgação que preferem nos dar aquelas notícias chocantes, perversas, e que nós não temos tempo ou condições de decodificá-las, de selecioná-las, para depois poder analisar.
Então é uma carga muito grande de informação e nós temos que ter cuidado de onde vem essa informação. Se não é uma informação de sensacionalismo que busca chamar atenção, e ao chamar atenção desta forma, ela vai nos prejudicar, porque essas informações são absorvidas junto com o sensacionalismo que elas trazem. E o que acontece com isso? Choca as pessoas, aflige muitas pessoas e atemoriza outras. Então nós temos que ter cuidado com as notícias que nós recebemos. Agora nós temos que ter presente que nunca houve tanta preocupação com o bem, com o amor, com a verdade, como nos dias atuais. Mesmo apesar da superpopulação do planeta, em relação a tempos passados, e cada vez sendo maior a densidade demográfica, são inúmeros os exemplos de abnegação, de sacrifício, de dedicação ao próximo e de iluminação das consciências. Se nós quisermos realmente saber o que está acontecendo, nós temos também onde nos informar e como nos informar. Nós estamos sabendo que existem os médicos sem fronteiras, os enfermeiros sem fronteiras, que vão fazer um trabalho onde há uma necessidade maior. Dedicam parte do seu tempo em favor dos necessitados, por amor ao próximo. Existem associações, sociedades e ONGs, inclusive, que também se preocupam com os necessitados, com os doentes, com as crianças, com os abandonados. Então, se nós formos analisar realmente o que acontece, nós vamos ver que o mundo não está tão ruim assim, não. Que ele melhorou muito e que nós temos e podemos participar, inclusive, de inúmeras ações em favor do próximo, em favor do bem, vivendo e vivenciando a verdadeira caridade. Então, o progresso científico, tecnológico, ele realmente não vem acompanhado da mesma forma pelo desenvolvimento de natureza ético-moral. A parte ético-moral está menos desenvolvida que a parte científica. Mas, no entanto, são inúmeras as contribuições dessa parte técnica e científica em favor da diminuição do sofrimento, das deficiências, das enfermidades, dos desconfortos, das aflições que caracterizam algumas gerações passadas. Nós sabemos que muitas máquinas, foram criadas pelo homem, a ciência desenvolveu e ela é usada em favor do homem, aliviando a dor, diminuindo o sofrimento, não é? E inclusive ajudando as pessoas nas suas deficiências. Se a gente prestar atenção nessas Olimpíadas, que são as Paralimpíadas, não é? Nós temos pessoas com cadeiras de roda que permitem que ela se movimente, que ela faça outras atividades, inclusive atividades físicas, que ela possa jogar. As pernas mecânicas que levam as criaturas até mesmo a correr. Então, se nós tivermos boa vontade, se nós formos bem intencionados, nós vamos acreditar e vamos ver que o mundo melhorou e que os seres humanos também melhoraram bastante, porque estão preocupados uns com os outros. E os homens se encontram muito próximos e cada um vai ter a sua opção de convivência.
Uns preferem a convivência virtual em razão de suas razões, em detrimento da comunhão fraternal. Então, é uma forma também de relacionamento e que é a ciência que oportunizou. E o uso indevido, e inclusive ignóbil, que muitos indivíduos que são doentes da alma, que são doentes da mente, fazem dos abençoados veículos de comunicação eletrônica de massa, como de outras formas também, não anula as vantagens que essas formas de comunicação oferecem e nem tisnam a limpidez da proposta, que é a de facilitar a existência humana, auxiliando os tímidos a fazerem amigos e gerarem afeições, proporcionando também conhecimentos enriquecedores a milhões de outros que, se não fossem esses meios, eles não disporiam de outros para consegui-los. Então, a maldade, a cobiça exagerada, o ódio, os interesses mesquinhos, as guerras que ainda explodem com certa periodicidade na Terra, elas são reflexos poderosos de condutas inditosas do passado, mediante as quais essas pessoas que fomentam essas situações estão de retorno aqui. E ao invés de utilizarem essa encarnação para melhorar, para eliminar esses defeitos, elas ainda continuam os alimentando. Então são grupos de espíritos desditosos que ainda estão comprometidos com o mal, e o mal que predomina neles mesmos. Então, eles podem até mesmo ameaçar a estrutura daqueles que estão se esforçando para se melhorar. Mas eles não vão lograr êxito se aqueles que querem melhorar persistirem nessa vontade e agirem no bem, eles não vão conseguir derrotá-los. Então, essas convulsões que existem no momento, parece até que essas criaturas ainda de má índole vencem, mas na realidade elas não vencem, porque elas são geralmente devoradas pela morte, que vai tomar o seu corpo físico, e eles, já no espaço, vão compreender as mentirosas conquistas que eles acreditavam ter. Porque ninguém é capaz de deter a marcha do desenvolvimento indefinidamente. Tudo se renova na vida. E a felicidade, ela é possível para todo aquele que deseja e busca a felicidade e se esforça para conquistá-la. Enquanto nós nos encontrarmos e nos sentirmos assim, do mesmo modo nós veremos as demais pessoas e consideraremos o mundo. Então, se nós estamos bem, se nós acreditamos no bem e buscamos vivenciá-lo, nós vamos ver os outros dessa forma e vamos ver no mundo o que ele oferece de bom e não nos apegarmos às coisas ruins que são divulgadas frequentemente. Acreditando que não podemos mudar as paisagens terrenas, nem modificar as estruturas da humanidade, vamos evitar, porém, de nos determos na censura, na acusação, nos deixando afligir por tormentos que são evitáveis. Não vamos nos deixar vencer por essas situações negativas, porque elas vão nos trazer esses tormentos que nós podemos evitar. Então faze a tua parte, tornando-te mais nobre,
lapidando as tuas imperfeições e crescendo interiormente em conquista de valores morais e espirituais. Então cabe a nós fazermos essa conquista, de nos melhorarmos, de crescermos, de andarmos mais rapidamente no nosso caminho evolutivo. À medida que te sintas mais feliz e mais tranquilo, perceberás que também o mundo e as pessoas assim estão. Nós vamos enxergar de acordo com o nosso sentimento, com a nossa situação. Joana de Ângeles nos diz: transformando-te para melhor, modificarás toda a humanidade, porque pelo menos um, que és tu, já se encontra em patamar de tranquilidade e de sabedoria, diminuindo-lhe a pesada carga. Pode parecer que não é nada, se transformando para melhor, mas ele deixa de ser um peso para o mundo, porque ele já está numa situação equilibrada, numa situação melhor, e que vai então ajudar o ambiente no mundo em que ele vive. É importante nós lembrarmos que também o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, ele trata desse mesmo assunto. Apenas o título é que é diferenciado. Ele chama de tormentos voluntários. Ele nos esclarece, então, da mesma forma como Joana nos esclarece em seu livro, que esses tormentos eles são inúteis, pois são aqueles tormentos que nós procuramos espontaneamente devido ao nosso comportamento ainda equivocado e que nós é que adotamos na busca da felicidade. Se o homem não vivesse correndo em busca da felicidade material, não teria esses tormentos. Porque Deus é Pai e a todos Ele concede o necessário para a conquista da felicidade pura. Então, não vamos achar que a felicidade está no material. Nós sabemos que nós precisamos, para poder nos manter vivos, para poder ter uma vida regular, nós precisamos do dinheiro, nós precisamos dos bens materiais. Mas eles não são o mais importante. Nós vamos nos preocupar com os bens espirituais, com aquilo que é importante para nós nos melhorarmos, nos reformularmos como seres humanos. Nós precisamos ter uma vida estável, ter o nosso trabalho que vai nos ajudar a crescermos e a nos desenvolvermos, que através do trabalho nós vamos conseguir nos melhorar, vamos conseguir conviver com o outro, vamos conseguir nessa oportunidade, ou como chefe, ou como subordinado, fazer tudo o que é possível para manter a harmonia, a paz, a tranquilidade entre aqueles que conosco trabalham. Se somos chefes, temos que lembrar que todos os que trabalham conosco são seres humanos, que têm as suas dificuldades, como nós temos. Então nós temos que prestar muita atenção neles, respeitá-los e ajudá-los nessa caminhada evolutiva. E se formos subordinados, nós temos que compreender a nossa chefia. Se ela é ou não uma chefia que já se preocupa com o ser humano, que valoriza a criatura, que respeita, é muito fácil de lidar. Agora, se é um grupo ou uma pessoa que são intolerantes, que são exigentes demais, que não reconhecem o trabalho, nós temos que compreendê-los.
compreendê-los e fazer o melhor de nós para que eles possam enxergar e que isso seja um exemplo para eles. Então vamos ajudar a essas pessoas que ainda não compreendem os outros, pelo nosso trabalho, pela nossa vivência, vamos mostrar que a vida pode ser melhor e que o ser humano merece toda a compreensão, todo o respeito. Então, vamos pensar que nós não vamos buscar tormentos que nós podemos evitar. Nós só vamos aceitar aqueles tormentos que vêm por necessidade, como corrigenda, por erros nossos nesta vida ou em vidas passadas. Nós vamos aceitar o sofrimento, vamos nos resignar, vamos lutar para melhorar, porque nós temos a obrigação de buscar a nossa melhor, mas vamos aceitar. Agora, não vamos criar para nós situações difíceis, fazendo com que situações que não são ruins, a gente veja de forma ruim e passe a sofrer por ela. E sofrendo, nós vamos criar tormentos para nós. Então vamos compreender o nosso irmão de caminhada, que os tormentos serão bem menores. E nós sabemos que nós podemos buscar na prece a força para nós vencermos. A força para nós compreendermos como nós estamos no momento. O que precisamos reformar mais rapidamente e pedir a força necessária para enfrentarmos esses desafios e vencermos. Nós sabemos que Deus não nos desampara, ao contrário, Ele está próximo de nós. Os espíritos maiores também estão à nossa disposição para nos auxiliar, mas é preciso que nós queiramos ser ajudados, queiramos que Jesus nos abençoe e que permita que nós possamos vivenciar com muito amor o Evangelho que Ele nos deixou para nos ajudar no nosso crescimento, na nossa evolução. Obrigada pela atenção.